Muito bem. Já constituímos os grupos e agora o que esses grupos vão fazer? Eles vão trabalhar no estudo de caso que nós falamos, o caso ADESCOM. Vamos agora ter em mãos os slides de novo. Vamos trabalhar com. Lembra que eu falei na outra apresentação que nós detalharíamos a questão das avaliações? Vamos ver isso. Né? Fizemos o contrato de trabalho, vocês receberam o comentário da professora Cleia, então está tudo certo. Tá bom? Acompanhe agora essa palestra que eu estou fazendo com o PowerPoint que vocês têm. Vamos discutir o cronograma e avaliação, mas vocês precisam fazer isso acompanhando a folha de trabalho 1.3, o cronograma. É importante que a gente tenha isso em mãos para ir acompanhando. Eu estou aqui no meu computador com a folha de trabalho 1.3 e a folha de trabalho 1.3 começa dizendo quais são os objetivos específicos nossos, né? Então, não é um curso de formação de consultores. Em 8 aulas, nós não conseguiríamos trabalhar com todas as habilidades, não daria, né? Mas nós podemos identificar quais são as competências necessárias para produzir resultados de alto valor que um consultor faz. É muito interessante que a gente reflita. O curso de especialização é um curso de reflexão. Que a gente reflita sobre conceitos utilizados essenciais para que a gente possa criticar os processos de consultoria. Ou vocês na sua empresa devem ter algum consultor trabalhando, como é que ele faz? Ou se vocês têm pretensão ou já são consultores, né? Eu ainda estou gravando essa palestra antes de conhecer o perfil de vocês. Mas enfim, o que é que faz esse consultor? E vamos trabalhar com o estudo de caso. Lembra que eu falei na outra apresentação do caso ADESCOM? Nós vamos trabalhar com situações concretas que um consultor enfrenta. O curso não é montado assim, aula de planejamento, aula de entrevista, aula de não sei o quê. Não. Nós vamos caminhar com o processo de consultoria, desde quando o cliente chama o consultor e nós vamos lá trabalhar com ele. O que acontece? Vocês vão ver, pela própria sequência do cronograma que eu vou mostrar aqui, que tem uma lógica, e essa lógica chama-se Consult, que nós vamos revelar o segredo lá na aula 6.7. Muito bem. Vamos lá. E vamos a exercitar habilidades de fazer apresentações sobre temas complexos em poucos minutos. Isso vai ser o nosso grande desafio. Por favor, se vocês puderem me informar, qual é a habilidade de vocês de fazer apresentações no Moodle como essa que nós estamos fazendo aqui? Os gerentes lá da área de tecnologia dizem que é muito fácil. Se até um professor faz, por que os alunos não podem fazer? Mas a gente percebe que as coisas são um pouco mais complicadas do que os especialistas dizem. Vamos lá. Isso é uma coisa que nós podemos decidir já na aula que vem, porque a primeira apresentação seria na aula 3. Então nós temos tempo de pensar nisso. Então vamos andar, tá bom? Vamos andar no que vai acontecer. A aula 1 é hoje, no dia 27. Estamos constituindo os grupos de trabalho, fizemos isso. Identificamos as expectativas, que foi o contrato, e estamos falando do cronograma, que é este momento. Lá na aula número 2, que vai ser no dia 3 de junho, se não houver nenhum curto-circuito aí nas agendas, ao que está planejado ainda, essas aulas vão ser remotas. Cleia e eu estamos torcendo para que voltemos a ter contato pessoal com vocês, mas a vida é essa e nós temos que enfrentar, não é? É melhor vencer essas dificuldades do que estar numa UTI, não é verdade? Muito bem. Nós vamos trabalhar então na aula número 2 quais são as percepções e de que maneira elas afetam a relação cliente-consultor. Muito importante, vamos introduzir o caso ADESCOM. Vamos ver como é que a gente mapeia as causas e os efeitos dessa percepção
como é que funciona dentro de uma empresa no trabalho do consultor. Lá no dia 10 de junho, vamos ter a aula 3 e a papéis de um consultor em uma equipe profissional. E vamos ver quais são as abordagens técnicas e as comportamentais de um consultor. Na aula número 4, no dia 17 de junho, nós vamos trabalhar com stakeholders. Existem alguns termos na consultoria, na administração, que o stakeholder é o principal interessado, mas parece quando a gente fala stakeholders, feedback, empowerment, que essas coisas pegam um ar assim mais técnico, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos trabalhar com os stakeholders. Vamos definir qual é o problema, começar a trabalhar então em termos do planejamento da ação da consultoria e ver como é que é o equilíbrio do cliente e do consultor nesse processo de intervenção e vamos aprender a fazer negociação e contratação com os clientes neste momento. Já na aula 5, no dia 24 de junho, nós vamos falar sobre liderança. Veja, a Uniconsultores tem programas de liderança de 32 horas. Nós vamos ter que falar 3, 4 horas ainda de um modo remoto, mas nós vamos poder ir na essência do que é um trabalho do consultor, que não é um condutor de processos. Não, ele produz resultados, ele lidera, sim. E quais são esses projetos de consultoria que ele tem que liderar? Lá no dia 1 de julho, nós vamos trabalhar com mudança e resistência. Por que a gente planejou, fez tudo direitinho e não acontece? Quais são as resistências? Vamos lidar com esses modelos. Lá no dia 8 de julho, vamos estar na aula 7. Nós vamos ver como é que se trabalha com a continuidade e vai ser um dia, vai ser o nosso grande desafio, como é que a gente remotamente pode ajudar vocês a fazer esse trabalho individual. Tá bom? Olha o meu celular tocando. Muito bem. E na aula 8, 15 de julho, terminamos o nosso programa, onde vocês entregam os trabalhos de avaliação, onde nós vamos comentar o que deu certo no curso, o que poderia ser melhor, e vamos trabalhar com isso, tá bom? Muito bem. Agora vamos sim falar da avaliação. Quando nós mostramos os slides, lembra que eu dei uma corrida? Eu falei, olha, vamos falar disso mais para frente? É agora que eu vou falar disso, então. Vocês vão ver na página, deixa eu ver que página aqui, na página 3 da apostila que fala do cronograma, vocês vão ver que nós temos duas avaliações. Uma é uma avaliação individual que eu comentei ali, né? E essa daqui é simples. Quem acompanhar direitinho o curso, organizar o material, a grande vantagem, como eu comentei, que a gente pode rever as aulas através das apresentações do YouTube, é facílimo, tá bom? É descrever o que foi o curso. No fim dessa apostila, vocês vão ver lá o que é a memória do conteúdo das aulas. Eu estou correr aqui no computador, lá para a página 7, você vai ver aqui o roteiro. Tá? Esse roteiro vocês vão descrever aula por aula quais foram os conteúdos que chamaram a atenção de vocês. Como eu disse, é simples. Mais bacana que isso, né, porque são as avaliações do grupo. Né? O que vai acontecer? A gente tem uma apresentação 1.49. Se vocês forem capazes, se a gente perceber que isso não traz uma barreira técnica de uso de computador, vocês vão fazer uma apresentação como esta que eu estou fazendo, gravar no YouTube e mandar o link para que todo mundo assista, só que essa gravação tem que demorar apenas 9 minutos. Vocês podem usar 4 slides. Então, qual é o desafio? É pegar um tema que vai ser complexo. Complexo não significa difícil, significa que tem muitas variáveis, ele é composto de muitas coisas. Ele é complexo, né? E ser capaz de apresentar isso em 9 minutos. Se a gente tivesse em aula presencial, vocês fariam isso na classe.
Se isso for uma dificuldade muito grande para vocês, a gente simplifica, faz os slides, estamos conversados, não vamos brigar por causa disso. Mas eu gostaria que a gente fizesse mesmo as apresentações. É um treino. Né? Nós, professores, tivemos que aprender a usar esses recursos para poder dar as aulas para vocês. Então, como a gente brinca aqui internamente, se até professor sabe fazer, vocês vão saber fazer. Né? No meu tempo ainda eu usava, e vocês nem sabem o que eu vou falar, eu usava transparências em celulose, com retroprojetor, coisas aí que a gente nem pensava em outros recursos. Muito bem. No dia, nós vamos formar, né, os grupos A e o grupo B. Quando nós fizemos a constituição grupal lá há pouco tempo na nossa aula de hoje, nós fizemos a constituição grupal e formamos quem são o grupo A e o grupo B. Vocês se organizaram quem era A, quem era B. Eu coloquei meio em ordem alfabética. Provavelmente vocês mudaram aquilo de acordo com preferências e interesses. Tudo bem. Vamos lá. No dia 10 de junho, na aula 3, aquele grupo que se chamou de Grupo A vai fazer uma apresentação baseada no capítulo de um livro do Peter Block, que é um grande guru da consultoria, acho que é o grande guru, sobre técnicas não bastam. Tá? Vocês encontram isso na biblioteca do Mackenzie. Se tiver difícil de achar, nós damos um jeito de mandar para vocês, não conta para ninguém, a gente manda as páginas escaneadas, não tem problema, nós damos jeito. É o grupo, então, na aula 3, que vai fazer isso. Lembra? É uma apresentação de 9 minutos que tem 4 slides. E vocês encontram neste material aqui o detalhe dessa apresentação. Não vamos perder tempo explicando aqui aquilo que está escrito no material. Né? No dia 17 de junho, aula 4, o grupo B vai fazer a apresentação de 2 grandes gurus da negociação, Fischer e Ury. O capítulo é Separe as pessoas do problema. Vocês têm aqui qual é a página, assim por diante. Esses livros são muito bons para serem lidos. Nós selecionamos esses capítulos porque eles são a essência da essência. Tá bom? Na aula número 5, no dia 24 de junho, vamos falar sobre liderança e tem um autor fantástico, ele chama Ram Charan. Ele tem um capítulo chamado As 6 Passagens da Liderança. Quando nós estivermos mais perto disso, eu dou dicas, tá? Sobre as trilhas de liderança. É referência internacional em liderança. Não tem nada dessas coisas de livro de autoajuda, tá? É um livro sério. Muito bem. No dia 6, no dia 24 de junho, perdão, a aula 5. Não, estava já na aula 6. Na aula 6, no dia 1 de julho, o grupo B, então sabe, é grupo A e B, A e B. O grupo B volta à cena com o capítulo do livro do Dale Conner, chamado Resistência à Mudança. Também é outro grande guru que trabalha com a mudança. Este aqui, os alunos têm encontrado alguma dificuldade para encontrar. Esse nós vamos mandar para vocês escaneados. E, finalmente, no dia 8, é a entrega das avaliações individuais. Bom, com isso, né, nós trabalhamos aqui explicando para vocês o que é para fazer. E agora vamos dar um tempo. Né? Eu vou ficar aqui na tela do computador. Cleia vai ficar no computador dela, lá na casa dela. Ela vai ficar trabalhando, recebendo também e-mails de você, vai responder por e-mail. Eu vou responder aqui pelo papo lá do Moodle. Se vocês já tiverem me inscrito no grupo do WhatsApp, vamos conversar pelo WhatsApp. Então nós temos até o final da aula de hoje esse papo para esclarecer todas as dúvidas sobre o cronograma, sobre a apresentação 1.49, sobre a avaliação individual, sobre a avaliação grupal e outras coisas que vocês querem perguntar, tá bom? Feito isso, a nossa aula termina
e nós nos vemos na próxima aula, sempre lembrando que, independente do horário do curso, com com os e-mails que nós temos e mais o WhatsApp, a qualquer momento escrevam, mandam mensagens, nós vamos responder quase que imediatamente, tá bom? Vai ser muito raro a gente estar ocupado em outra reunião, sei lá, dando outra aula. Geralmente, imediatamente a gente responde. No WhatsApp é quase certo que é imediatamente, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência das aulas remotas. Tomara que tenha funcionado, tá bom? A gente se vê. Muito obrigado. Até a próxima aula ou até agora a pouco, até daqui a pouco com as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Tchau.